Olá! Se a geografia da escola parecia uma coisa distante, se prepara para uma perspectiva totalmente nova. Hoje, a gente vai desvendar a história épica do nosso planeta. Uma verdadeira saga de fogo, gelo, forças gigantescas e, claro, da delicada teia da vida. Bora começar essa exploração. Já pararam para pensar nisso de verdade? De onde é que vem a terra firme? As rochas, a areia debaixo dos nossos pés? Essa pergunta, que parece tão simples, na verdade nos lança numa jornada incrível que vai do núcleo ardente da Terra até a superfície que a gente chama de lar. E olha só, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar bem lá no fundo, nas profundezas do planeta, para entender o motor interno dele. Depois, vamos ver como a superfície é esculpida o tempo todo. Aí, a gente descobre a origem do solo, como a vida surge a partir dele e, claro, qual tem sido o nosso impacto nisso tudo. E para fechar, vamos conhecer as ferramentas que a gente usa para mapear e entender o nosso mundo. Nossa primeira parada, então, é no coração da Terra. Dá para pensar no interior do nosso planeta como um motor gigante, sabe? Um motor oculto, cujo calor e movimento ditam praticamente tudo o que acontece aqui em cima, na superfície, desde a formação de montanhas até as erupções de vulcões. A Terra é basicamente como uma cebola, com 3 camadas principais. A gente vive na crosta, que é uma casquinha surpreendentemente fina. Logo abaixo dela tem um manto, uma camada imensa de rocha semiderretida que se move bem devagarinho como se fosse um mel grosso. E lá no centro, o núcleo, uma bola de metal super quente que alimenta o sistema todo. É esse movimento lento do manto que empurra as placas tectônicas e faz os continentes se moverem. O trabalho desse motor todo é medido numa escala de tempo que é, uau, quase impossível de imaginar. As eras geológicas. Desde o misterioso pré-cambriano, quando a vida microscópica começou, passando pela explosão de vida nos oceanos do Paleozoico e a era dos dinossauros no Mesozoico, até chegar no Cenozoico, com a ascensão dos mamíferos. Cada era dessas termina com uma mudança bem drástica, muitas vezes uma extinção em massa, que acaba abrindo caminho para o próximo capítulo da história do planeta. Agora que a gente já entendeu o motor interno, vamos subir para a superfície. O que a gente vê aqui, na paisagem, é o resultado de uma batalha constante. É uma disputa de poder entre forças que constroem o relevo e forças que o desgastam sem parar. De um lado do ringue, a gente tem as forças construtoras, os chamados agentes endógenos. Elas vêm de dentro, com o poder do tectonismo que empurra as placas e cria cordilheiras, ou abre fendas na crosta com o vulcanismo. Do outro lado estão as forças escultoras, os agentes exógenos. O vento, a água, o gelo, todos eles trabalham incansavelmente para desgastar, erodir e remodelar tudo que as forças internas constroem. E essa força externa se manifesta de várias formas, né? É a chuva que lava as encostas, são os rios que cavam vales profundos, o gelo das geleiras que arrasta tudo pelo caminho, o vento que esculpe desertos e as ondas do mar que ficam redesenhando os litorais. Eles são os escultores pacientes e implacáveis da nossa paisagem. E é justamente essa batalha eterna entre construir e desgastar que nos leva de volta à nossa pergunta lá do começo. Como é que toda essa atividade cria o solo debaixo dos nossos pés? A resposta está na incrível transformação das rochas. Tudo começa com as rochas, num ciclo de reciclagem planetária que não para nunca. As ígneas nascem do magma resfriado, são material de construção original da Terra. A erosão quebra elas em pedacinhos, que são levadas pela água e pelo vento e se depositam, formando as rochas sedimentares, que são como as páginas de um livro de história. E se qualquer uma dessas rochas for puxada de volta para dentro da Terra, o calor e a pressão gigantescos cozinham e transformam elas em rochas metamórficas. É um ciclo sem fim. E é desse ciclo das rochas que nasce o solo, num processo longo chamado pedogênese. Tudo começa com a rocha-mãe, que vai sendo quebrada aos pouquinhos pelo intemperismo, a ação da chuva, do gelo, do calor e do frio. Com o tempo, restos de plantas e animais mortos se misturam ali, criando matéria orgânica. Depois de milhares de anos, com a ajuda do clima e do relevo, o que era só rocha estéril se torna um solo maduro, fértil, a base para quase toda a vida em terra firme. Com um palco montado, um planeta dinâmico e um solo fértil, a vida finalmente pode entrar em cena. É aqui que a geografia física e a biologia se encontram, criando as condições perfeitas para a incrível diversidade de vida que a gente vê hoje em dia. Essa camada de vida é o que chamamos de biosfera.
Não é um lugar específico, sabe? É mais uma rede complexa que conecta todos os seres vivos com a Terra, a água e o ar. É essa zona de interação onde a mágica acontece, desde os micróbios no fundo do oceano até as aves voando lá no alto. E essa integração toda cria uma verdadeira colcha de retalhos de ambientes. Dependendo do clima e da geografia, diferentes biomas se formam. Das florestas tropicais úmidas e vibrantes de vida, à vasta e silenciosa tundra congelada, passando pelas savanas do nosso cerrado ou pelos desertos áridos esculpidos pelo vento. Cada bioma é um mundo único, uma resposta diferente da vida às condições físicas do planeta. Por milhões de anos, a história da Terra foi escrita por essas forças naturais. Mas num tempo muito recente, um personagem novo entrou nessa história, com o poder de reescrever as regras do jogo: nós. A humanidade se tornou por si só uma força geológica. Isso nos coloca numa encruzilhada. Nossas ações podem levar a uma degradação muito rápida. Florestas que somem, rios poluídos, desertos se expandindo onde antes havia vida. Por outro lado, a gente também tem uma capacidade incrível de conservação. Podemos gerenciar os recursos de forma inteligente, criar áreas de proteção gigantescas e usar o nosso conhecimento para proteger e até restaurar ecossistemas. O caminho para equilibrar essa balança tem um nome: desenvolvimento sustentável. A ideia aqui não é parar o progresso, mas sim criar um modelo em que o crescimento econômico, o bem-estar das pessoas e a proteção do planeta caminhem juntos, de mãos dadas. Mas como tomar as decisões certas? Como a gente pode gerenciar um sistema tão complexo como o planeta Terra? A gente precisa de ferramentas para enxergar o todo, para entender os padrões e, a partir daí, conseguir agir. A ferramenta mais fundamental para essa compreensão é a cartografia. Fazer mapas hoje é muito mais do que só desenhar litorais. É a ciência de visualizar dados complexos, de entender como os fenômenos, desde surtos de doenças até o desmatamento, se distribuem no espaço e como eles se conectam. É a arte de transformar planilhas de dados em ideias visuais que nos ajudam a agir. Hoje, essa ciência é turbinada pela tecnologia. Os sistemas de informações geográficas, o famoso SIG, são tipo um Google Maps com superpoderes. Primeiro, a gente coleta dados de tudo, de satélites, de drones. Depois, um software potente analisa tudo isso para encontrar padrões no espaço. E o resultado são mapas inteligentes que permitem monitorar o desmatamento em tempo real, planejar cidades melhores ou até prever o caminho de um desastre natural. E assim, a gente volta ao início. Entendemos de onde vem o chão que pisamos, como ele foi esculpido e como sustenta a vida. Vimos que nosso planeta tem uma história longa, fascinante, escrita por forças da natureza. Mas agora a caneta está em nossas mãos. A pergunta que fica é: qual será o nosso capítulo?